o meu coração para que eu fizesse esse follow aberto, né? A gente está mudando um pouco a estratégia, tem vezes que a gente está sentando só com a liderança, mas eu já entendo que seja uma palavra para todos nós, né? Uma palavra... Eu não esqueça de acender a luz aí do pessoal aí, por favor. Glória a Deus. Gente, antes da gente ir para a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Jesus e meu Pai, nós somos imensamente gratos, meu Pai, nesta noite, por estarmos na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, pelo Teu toque, pela Tua maneira graciosa e amorosa como tem nos conduzido a liderança desta casa, conduzindo aos servos desta casa, todos aqueles que entendem receber o Teu toque. Sou grato, meu Pai, grato por cada um que o Senhor colocou debaixo, meu Pai, do nosso pastoreio, debaixo da nossa liderança. Sou imensamente grato, Senhor. Em nome de Jesus eu peço que esse espírito de gratidão, que esse espírito, meu Pai, de unidade, se estenda a cada um, meu Pai, que aqui está. Cada um, meu Pai, que talvez não esteja aqui, mas necessite ser alcançado pela Tua graça e pela Tua bondade, meu Pai. Que haja um ambiente de receptivo, um ambiente em que as pessoas estejam com o coração aberto para receber essa palavra de cura, essa palavra de direção. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra cujo o tema é vai para a tua casa. E para pautar essa palavra, eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Queria dar um pouco de retorno para mim. Marcos, capítulo 5, verso 14, a partir da parte B. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 14, a partir da parte B. Então, diz assim a palavra de Deus. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, a que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra dele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. E a gente vê uma história muito bonita, uma história muito impactante, porque a gente começa a observar que a dificuldade para que isso aqui acontecesse já atestava diante, discípulos, diante de Jesus, o que estava para acontecer. Jesus ele está numa das margens do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, ou do mar de Decápolis, também em alguns lugares é chamado assim. Ele fala assim, passemos para o outro lado. Quando eles estão passando para o outro lado, uma tempestade se levanta, dificuldade para poder alcançar o outro lado. Porque todas as vezes que nós vamos participar de um processo de libertação, todas as vezes que o Senhor vai querer fazer algo para poder libertar alguém de alguma forma, o inferno vai se levantar. E o inferno, ele tem algumas chaves, ele tem ainda ele carrega consigo, as forças do mal, carregam consigo algumas chaves, algumas autoridades para poder meter os elementos da natureza a seu favor. É isso que eu
costumo sempre dizer para vocês, a partir do momento que a gente se converteu, a partir do momento que nós nos tornamos homens e mulheres espirituais, né? A gente já não pode olhar as coisas de uma maneira... Tá? O microfone está indo por... Mas não deixa ele morrer, não. Só ressuscita ele aí. Gosto tanto dele. Aí, a partir do momento que a gente vai fazer uma obra de libertação, a gente começa a entender que N fatores vão se levantar para que isso possa acontecer. Não existe mais aquela coisa de, eu acho que não é bem assim, isso é uma coincidência. Não é. O inferno, ele se levanta. Jesus, ele repreende a tempestade, eles ficam assustados, né? Os discípulos falando, quem é esse que até o vento lhe obedece, né? Ali há um movimento, né? Onde a tempestade se levanta para que eles não chegassem do outro lado, sabe? Às vezes a gente encontra dificuldades, a gente encontra barreiras e a gente fica enxergando as coisas de uma maneira muito natural, fala, isso aí são dificuldades da vida. Sim, a vida nesse mundo, ela é composta de dificuldades, mas nós precisamos criar o hábito de repreender algumas coisas que têm tentado paralisar o nosso movimento de avanço. Nós temos que começar a usar a autoridade que o Senhor Jesus deu para nós, para que a gente possa avançar no processo de libertação que o Senhor quer usar a mim e a você. Mas pastor, o Senhor não me deu essa autoridade. Ei, se você está aqui nessa noite, buscando elementos de liderança, buscando você se aperfeiçoar na presença do Senhor, entendendo que você é um chamado e comissionado pelo Senhor, você já tem essa autoridade, porque a palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor, ele envia os outros 70 para poder evangelizar, e os outros 70 significam justamente é uma simbologia da igreja. Todas as vezes que você vê a palavra 70 nações, 70 pessoas, entenda ali como a igreja. E uma das coisas que Jesus dá autoridade para a igreja, fala, eu estou dando autoridade para vocês expulsarem demônios, para vocês curarem pessoas e para vocês pregarem o evangelho. Isso aí não é coisa de pastor, sabe, isso é coisa para todos, mas principalmente para vocês, que a gente vê que é uma classe de pessoas que são interessadas aí num ambiente mais profundo. Pessoas que entenderam que carregam algo e que esse algo vai fazer diferença não só na sua vida, mas na vida de alguém. E quando eles chegam nesse lugar, o cenário era tenebroso. Um homem que há anos, diz a palavra de Deus, há muito tempo, andava nu por aqueles lugares, morando em sepulcros, se alimentando de cadáveres, onde pessoas que queriam tratar algo espiritual, né, era uma geração, era um lugar que enxergavam as coisas numa ótica extremamente natural, que na hora que tentavam prender aquele homem com cadeias, ele estourava aqueles grilhões e colocava medo em quem tentasse ir para cima dele. Perceba a falta de maturidade espiritual desse povo, querendo prender com algema alguém que está possuído de um espírito que não é desse mundo. A gente precisa começar a entender o mundo espiritual, a gente precisa começar a enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. E quando Jesus chega nesse lugar, algo incrível acontece, porque vai falar que não foi Jesus que foi atrás dele, ele que já foi atrás de Jesus. Porque eu digo uma coisa para vocês, da mesma forma que nós temos o poder de atrair o bem, da mesma maneira nós temos o poder de atrair o mal, para que o mal venha a ser submetido ao nome de Jesus Cristo. Então às vezes você vai falar assim, eu chego em tal lugar, parece que na hora que eu chego, parece que as coisas ruins começam a acontecer. É lógico, Deus está permitindo isso para que a autoridade dele seja exercida através da sua vida. Aí fica acrentalhado lá tudo, mas que medo. Se ele vier para cima de mim, você não precisa nem gritar, você fala, sai em nome de Jesus. Você amarra ele em nome de Jesus, você não precisa usar algema, você não precisa usar cabo de aço, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Você amarra
Depois você repreende, você liberta aquela pessoa. E quando aquele homem ele vai diante de Jesus, aquele homem diz assim para Jesus, né, que o que estava nele era uma legião, e uma legião, naquela época, uma legião romana, ela era composta de aproximadamente 6.000 soldados. Imagine dentro de uma pessoa carregando 6.000 demônios. Não vamos vamos falar que não é uma legião completa, beleza, coloca 100 aí. Vamos lá no mínimo, vamos colocar aproximadamente 2.000, porque foi a quantidade de porcos que se jogaram naquele abismo. Então eles olham para Jesus e falam: por que vieste a nós antes do tempo? Porque eles sabiam que existe um tempo que o Filho do Homem teria que se manifestar. Eles entendem mais de Bíblia do que muito crente. Porque eles estavam olhando assim, ó, se você está aqui, você ainda não se entregou, você não foi moído, conforme diz Isaías 53, você está adiantadinho com a gente aqui. Por que vem nos atormentar antes do tempo? E vai falar que eles fazem um pedido para Jesus, para que pudessem incorporar, para que pudessem encarnar nos porcos. Aqui a gente começa já dando um tapa na cara de muito crente. Se Jesus, ele responde a oração de demônio, não vai responder a sua? Ele respondeu a oração de demônios. Ele não tinha porquê, não pode ir, por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus, ele queria livrar aquele homem dos demônios que o atormentavam, ao mesmo tempo ele queria salvar aquela cidade de uma economia fora da legalidade dos aspectos de Deus. Por quê? Porque criar porco, mais naquela época, né, principalmente naquela época, era algo proibido pela cultura judaica. Ali eles estavam dentro de um contexto judaico. Ali eles estavam fomentando uma economia que estava fora daquilo que Deus abençoava. Sabe, muitas vezes a gente está fazendo coisas, às vezes a gente está ganhando dinheiro, às vezes a gente está se movimentando nessa terra e às vezes a gente vai se envolvendo com coisas que não são coisas que agradam a Deus. E às vezes a gente tem uma justificativa, né? Ah, Senhor, eu preciso sustentar minha família. E o Senhor, por um tempo, ele até tolera, mas vai chegar uma hora que ele vai entrar naquele local, ele vai chegar nessa cidade espiritual das pessoas para poder libertar tanto os demônios que habitam ali, como os demônios que alimentam, para que a pessoa ache que aquilo que ela está fazendo é normal. Porque quando a gente começa a concordar com aquilo que a Bíblia proíbe, existe alguma influência espiritual negativa na nossa vida. Você começa a concordar muito em passar as pessoas para trás, começa a concordar muito que dever para as pessoas e ficar tudo por isso mesmo, está tudo certo. Quando você começa, existe uma influência negativa. Quando você acha que as pessoas devem alguma coisa para você, existe uma influência negativa espiritual sobre a vida. E Jesus, ele vem para libertar. Jesus, ele vem para mudar mentalidades. Jesus vem para poder mudar a cultura de casas, de cidades e de nações. Jesus vem ali para mudar uma cultura de um lugar. E aqueles porcos, né, aqueles demônios entram nos porcos, e vai falar que aproximadamente 2.000 porcos pularam no mar. E dali em diante aquele homem se encontrou vestido, penteadinho, cheirosinho, banho tomado, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma sombra mais de demônio havia naquele homem. Por quê? Porque quando Jesus liberta e a pessoa se permite viver a liberdade de Cristo, a obra é completa. A turma vai olhar e vai falar: não acredito que você é desse jeito. Sabe quando as pessoas olham para você: não acredito que você fazia essas coisas. É assim que Deus faz. Sabe, Jesus, ele faz a obra em nós. E uma das evidências é o testemunho daqueles que estão ao nosso redor. Por aquilo que ele faz em nós, as pessoas passam a temer a Deus. Foi o que aconteceu com esse homem.
No versículo número 15 vai dizer: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ou seja, eles viram que o que aconteceu ali não era para brincadeira. Mas perceba, muitas vezes, às vezes a gente fica tão inserido dentro de um contexto negativo, que a gente teme mais a libertação de uma pessoa do que a vida endemoniada que aquela pessoa tinha. Estavam acostumados com aquele processo. Sabe, não se acostume com ambientes de demônios. Não se acostume com as coisas negativas, não se acostume com as desgraças, não se acostume com aquilo que fede, não se acostume com aquilo que está estragado, porque Deus, Ele não tem isso para você, Ele tem libertação. E através dessa libertação que Deus faz na vida de todos nós, pessoas que nos viram antes e nos veem hoje, eles vão ter que temer. Eles vão entender que algo aconteceu. É evidente, a gente tem visto N situações. Nesse tempo que a igreja está vivendo, que é um tempo rumo à vitória do campeonato que nós estamos jogando, onde Deus ele tem colocado a mão, né, em coisas que são inegavelmente obra dele. Tem muita coisa que a gente não está precisando nem pôr a mão, porque é Deus dizendo assim, ó, é eu que estou fazendo. São coisas que somente eu posso fazer. Então a gente vê que quando, né, no versículo 16 ele diz assim: os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. A gente tem que tomar cuidado, né, com pessoas que não têm uma ótica espiritual, a maneira como eles contam aquilo que é espiritual. Às vezes a gente está dando ouvido para pessoas que não são espirituais, que querem contar coisas espirituais segundo a ótica deles. Eles contam uma versão totalmente diferente daquilo que aconteceu. Eles contam de uma maneira como se aquilo fosse prejudicial àquela cidade, ao passo que o que Jesus está fazendo, ele estava libertando não só aquele homem, como toda aquela região. Decápolis era uma região de 10 cidades. Dentre elas, uma era Damasco. Hoje, esse território é o território chamado Jordânia. Em nome de Jesus, um dia eu vou pôr o pé naquele lugar lá. Sabe quando você assistiu? Vocês não são dessa época. Tinha o filminho do Indiana Jones, que ele saía de dentro de um lugar que era encravado na pedra. Aquilo lá é a Jordânia. Em nome de Jesus, um dia a gente vai lá. Vai treinando aí para você andar a pé. Então aprenda o seguinte: quando a obra é real, as pessoas irão comentar o que houve conosco. Vai ficar um burburinho. Está vendo aquele? Está vendo aquele outro lá? Não valia nada em tal lugar, hoje é líder lá na Aba Church. Está vendo aquele lá? Era tal jeito, né? E é lógico que eles vão contar do jeito deles. Vai falar, o pastor daquele lugar deve ser louco, colocou fulano para ser líder lá naquele lugar lá, cara. Ele não deve estar bem das ideias. Por quê? Porque a gente ouve a voz de Deus, a gente não ouve a opinião do homem para poder te colocar aqui. A gente ouve aquilo que Deus está falando, a gente vê a obra que Deus está fazendo, não aquilo que o homem está fazendo na tua vida. Então havia uma cultura naquele local, olha a cultura daquele local, que é a cultura vigente desse mundo. Havia uma cultura naquele local que era melhor ter demônio, mas ter uma economia que funcionasse. Tem muito lugar que é assim, mas isso aí tem a ver com demônio. Não, mas o que importa é ganhar dinheiro. O que importa é que a economia está girando. O que importa é que as coisas estão funcionando. E a gente tem que aprender uma coisa, né? Se a gente, se nós vivemos debaixo de uma economia, quer seja de forma pessoal ou como nação, que isso depende para que haja demônios inseridos na nossa sociedade, a gente
na verdade a gente ainda não foi liberto, na verdade a gente ainda é escravo de pensamentos passados. Eu creio que todo esse processo que a gente está passando no Brasil é uma limpeza que Deus está fazendo. É algo necessário que nós vamos ter que passar. Porque antes, a frase é sempre: a economia tem que funcionar. Mas a troco de quê? A troco de a gente se envolver com o demônio? A troco da gente tocar naquilo que Deus abomina? Sabe? A gente aprende uma coisa, que é melhor a gente ser liberto do que a gente ficar escravo nas mãos de demônio. É melhor a gente ser liberto e não ter uma garantia que a economia vai funcionar, ou talvez é melhor você ser liberto, talvez você não saber do dia de amanhã, do que ficar escravo comendo nas mãos de um demônio. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus queria mostrar para ele a aplicação de Mateus capítulo 6, verso 33, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa começar a descansar na palavra de Deus. Sabe que eu tenho visto muitas pessoas quebrando princípio, muitas pessoas voltando para trás, muitas pessoas indo lá mexer naquilo que o demônio preparou, de medo de passar fome. Gente, a palavra de Deus diz para nós que se você é crente de verdade, fome você não passa. E se a gente não passando fome, o resto a gente dá um jeito. Você vai ter o que comer e você vai ter o que vestir. A palavra de Deus vai dizer o resto. Daqui a pouco o ciclo muda. Só que às vezes a gente quebra princípio. É que às vezes a gente vai dar uma mexidinha lá e a gente usa as tais frases gospel para justificar. Eu estou fazendo isso porque Deus sabe. Deus conhece a minha condição. Exatamente. Deus conhece sua condição. Deus conhece a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. E Deus está conhecendo que talvez você não esteja descansado na palavra que Ele liberou para a tua vida. E Ele vai estar bem chateado com isso. Porque qualquer coisa que irrita mais... Existem algumas coisas que irritam Deus. Assim, de cabeça que eu lembro. Primeiro é a sétima coisa. O que é a sétima coisa? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Está lá na palavra de Deus. Capítulo 16 de Provérbios. 6:16 de Provérbios. Outra coisa que irrita Deus: murmuração. Você quer irritar Deus? Murmura bastante. Murmuração irrita a Deus. E outra coisa que irrita a Deus: você duvidar da palavra dele. Vai falar que o povo ficou rodando no deserto 40 anos, está lá, em Hebreus capítulo 3, está lá em 1 Coríntios capítulo 10. São textos que falam da mesma coisa. Eles ficaram rodeando aquela terra porque o coração deles estavam endurecidos. O que é coração endurecido? É você não acreditar naquilo que Deus fala. Gente, tem coisa que irrita mais a gente do que um filho não acreditar no que você fala. Esses dias eu dei uma estressada com meu filho. Ele falou: eu vou passar perto de você, você vai bater em mim. Eu falei: eu não vou bater no você, cara. Pode passar aqui, pode passar, não vou bater no você não. Só que eu estava bravo. E enquanto ele não passava, mais eu ficava irritado. Porque não está acreditando na minha palavra que eu não vou bater nele. Eu não vou bater nele, eu não tenho mais idade para bater em você, cara. E Deus é a mesma coisa. Ele falou: eu estou falando que eu vou fazer isso, e a gente às vezes fica: não vou, não vem, que vai ser. Entende? Deus, Ele quer mudar a maneira como a gente se relaciona com Ele. A gente precisa nos movimentar segundo a palavra dEle. A palavra dEle nos traz segurança. Hebreus capítulo 11, verso 6, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não tenho fé, qual que é o contrário de agradar?
desagradar, irritar, provocar. Imagina ficar provocando a ira de Deus. Então a gente precisa começar a entender a dinâmica que aconteceu nesse momento aqui. Havia uma cultura naquele lugar. Jesus queria mudar aquela cultura. Sabe, eles chegaram ao ponto de expulsar Jesus daquele lugar, pois aquela cultura feria a economia deles, a cultura que Jesus queria impor naquele lugar, queria trazer para aquele lugar. Deus não impõe nada. A cultura que Deus queria impor naquele lugar feria a economia deles. E tem muita gente que está expulsando Jesus da sua vida pelo fato que Jesus está querendo implantar uma nova cultura, um novo estilo de vida. Cultura vem da palavra cultivar. Quais os parâmetros? Qual a maneira de pensamento que você tem cultivado? É a maneira da murmuração, de palavras negativas, de medo? Jesus ele vem para poder estabelecer uma nova cultura, uma cultura de intrepidez, uma cultura de confiança em quem Ele é, uma cultura de poder confiar na palavra dEle, uma cultura de que Ele nos ama, que Ele é um Pai de amor. E às vezes ali no nosso contexto familiar, talvez no passado a gente já sofreu tanto na mão de homens, que a gente não tem medo muitas vezes, está travado de dar crédito para o Senhor, mas descansa o teu coração, Ele vai estabelecer uma nova cultura no teu coração e na tua casa. Sabe? Só que a gente vê um aspecto aqui, na hora que Jesus começa a fazer tudo isso. Esse homem, no verso de número 18, vai dizer assim: ao entrar Jesus no barco, na hora que Jesus faz ali, né, faz a obra, opera o milagre, tudo aquilo acontece, e Jesus vai embora, porque eles não queriam Jesus ali, né? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O desejo de fazer parte, a gente vê aqui uma característica nesse jovem, nesse homem, que o desejo de fazer parte da equipe principal de Jesus é algo natural para todos aqueles que são salvos. Então vocês são a prova disso. Eu tenho certeza que aqueles que não puderam vir, né? Hoje o Lucas está passando mal também, o Alexandre tinha, o Murilo também dei folga para ele poder passear. Mas enfim, todos aqueles que têm um desejo, todos aqueles que entenderam a sua salvação, eu creio que uma das coisas mais lindas que a gente pode ver é o desejo de querer servir na equipe principal de Jesus. Eu lembro que quando eu me converti, né, logo meu coração começou a queimar para servir. E eu era aquele cara que queria fazer tudo, né? Eu puxava a cadeira na igreja, ajudava a fechar a igreja. E na minha época era de assembleia, a pessoa que não vinha tomar ceia ia levar a ceia na casa dos irmãos. E eu ia lá levar a ceia na casa dos irmãos, cantava o hininho da harpa lá para os irmãos, dava ceia para eles. Eu queria fazer tudo. Isso é inerente a quem foi salvo. Isso é bom. Isso aconteceu com esse homem, falou: Jesus, eu quero fazer parte dessa turma aí. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero agora, da mesma maneira como eu fui salvo, eu quero salvar também. Da mesma maneira daquilo que Deus fez na tua vida, você quer saber se a tua salvação está num termômetro bom, se aquilo que Deus fez na tua vida está queimando para você fazer pela vida de outros. Porque se você estiver disperso para isso, é algo que precisa ser corrigido, é algo que você precisa colocar isso diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero levar para outros aquilo que eu vivi. E conforme eu ia me envolvendo na obra, né, primeiro você começa lá nos bastidores, aos poucos foi queimando no meu coração a vontade de pregar, a vontade de pastorear. Eu lembro que eu chegava do meu trabalho, e na época passava o Silas Malafaia, às 3h30 da tarde, ele tinha um programa num canal que chamava CNT, num canal a cabo. Não era nem casado com a Elisandra. Não sei nem se eu conhecia ela.
bem no começo da conversão. E eu sentava lá na frente da TV, na minha casa, morava sozinho. E eu ficava olhando aquele homem e falava: Senhor, eu quero ser igual a esse homem aí. Chorava. Quero ser igual a esse homem. Escutava na BBN o pastor Pascoal Piragini e falava: Senhor, eu quero ser igual a esse homem, quero falar igual a esse homem. Isso é bom. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo que aquele que deseja o episcopado, né, aquele que deseja, né, pastorear, aquele que deseja liderar de alguma forma, excelente coisa deseja. Não é problema nenhum desejar isso. Não é problema nenhum. Só que existem estágios e existem lugares a qual nós fomos chamados. Porque se criou, né, infelizmente se criou uma cultura, ou se criou um glamour em cima da figura da pessoa que segura o microfone, ou da pessoa que prega, ou da pessoa que está efetivamente à frente de um trabalho. E a obra de Deus não se consiste somente através desse aqui que lhes fala. A obra de Deus consiste em alguém que chegou mais cedo para poder abrir um portão. A obra de Deus consiste naqueles que estavam ali atrás e que viu que o microfone não estava legal para vocês e veio aqui trocar. E a obra de Deus consiste nisso. São pessoas que estão nos bastidores. A obra de Deus consiste em alguém que está consertando o vaso do banheiro que saiu. Talvez poucos saibam quem é. Mas imagina você for no banheiro e não ter um vaso para você poder sentar. Percebe? Esse homem, ele queria já de cara fazer parte da equipe top daquele tempo. Sabe? Mas o que Jesus fala para ele, né? Fala: você não vai vir comigo. Volta lá na tua casa. Volta lá no meio dos teus. E vai fazer a obra lá. Mostra tudo aquilo que te aconteceu. Porque ele vivia num ambiente onde a cultura era cultura de demônio, era doutrinas de demônios. E uma das coisas, sabe, o inimigo, ele é muito sutil. A palavra de Deus vai falar ali em 2 Coríntios, né, ou 1 Coríntios capítulo 11, eu não vou me lembrar agora, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Acho que é 1 Coríntios capítulo 11. Porque ele é ardiloso. E ele penetra de uma maneira sorrateira, até mesmo dentro das coisas boas da igreja. Onde ele cria uma expectativa, ou ele cria um pensamento na vida das pessoas, onde elas pensam que servir a Deus, participar do processo de salvação de Jesus, se resume a isso aqui. Se resume a estar em cima de uma plataforma. E Jesus, ele vem através da vida desse homem para poder quebrar essa cultura, para poder destruir essa estrutura. E infelizmente a religiosidade fomenta isso. Eu quero só se for para estar lá em cima. Eu vou começar. É diferente de você entrar num ambiente, entrar dentro de uma igreja e falar: eu venho aqui para fazer o que precisar. E se Deus tiver algo para mim, que eu vá lá para cima. Esse é o modelo ideal. O problema é que a religiosidade, ela traz algo dentro das pessoas, onde a pessoa talvez ela esteja lavando um banheiro falando: eu estou lavando para chegar lá em cima. Aí é perigoso. Eu estou abrindo a porta da igreja para chegar lá em cima. Então faça de acordo, né, segundo o comando que Jesus tem para a tua vida. Jesus fala assim: volta lá para a tua casa, volta lá no anonimato, volta lá onde ninguém está vendo. Jesus não prometeu nada para ele, simplesmente deu um comando para ele: volta lá na tua casa. Jesus manda o gadareno fazer a obra em sua casa antes de qualquer coisa. Então a gente começa a entender uma coisa, que aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida, em primeiro lugar, precisa começar dentro da nossa casa. Não adianta eu querer pastorear e minha casa não está sendo pastoreada.
Não adianta eu querer vir aqui pregar se meu filho não ouve minha pregação. Não adianta eu vir aqui querer dar direção espiritual se minha esposa não se submete às direções espirituais que eu dou para ela lá na minha casa. A gente precisa, em primeiro lugar, começar do começo. Porque existem pessoas que, talvez você vai ver pessoas aqui nas Escrituras, que Jesus chama e já foi direto fazer parte da equipe. Pega um Pedro da vida, ele passa assim, ó, Pedro, vamos embora. Vai falar que Pedro, naquele momento, ele larga as redes, ele e seu irmão André, e vai atrás de Jesus. Vai passar em João e Tiago, que eram 2 irmãos também, eles eram sócios de Pedro. Eles largam tudo e vão atrás de Jesus. Mas por quê? Porque a gente vê uma família, a família desses homens já estavam estruturadas. Você não vê Jesus restaurando o casamento de Pedro, não, muito pelo contrário. Pedro leva Jesus lá na sua casa e Jesus vê que a sogra de Pedro estava enferma. Se Pedro fosse um cara que tivesse com a saúde, com a espiritualidade deturpada, mata essa mulher aí, né? Não é para ela não. Pega a sogra aí, brincadeira. Mas você vê que era um ambiente construído, um ambiente favorável para que Jesus pudesse atuar. Jesus não chegou ali dando direcionais para que a família fosse restaurada. Você vê uma mãe de João e de Tiago chegando ao lado de Jesus, pedindo para que os filhos dele se assentassem lá na glória, um à esquerda e outro à direita. Por quê? Sinônimo, apesar de estar pedindo algo errado, mas era um zelo de uma mãe pelos seus filhos, ou seja, aquilo apontava para uma família estruturada, para uma família que já estava bem formada. Mas imagine esse homem. Esse homem muito provavelmente teve problemas familiares para poder viver aquela vida. Quando você vai andar, eu já fiz evangelismo de rua. Quando você vai conversar com esses moradores de ruas que estão na rua aí, 90% são desviados da igreja. 90% tinham família. 90% aconteceu alguma coisa dentro da família, uma desavença dentro da família, uma traição da esposa, ou de alguma coisa que aconteceu, que esses caras saíram para andar e vivem como se não houvesse amanhã. Então Jesus fala assim, ó, volta agora lá e aquilo que está estragado lá na tua casa, aquilo que foi causado dano, começa por lá. Sabe, a gente começa a entender uma coisa: fazer a obra em público, sem que no meio dos nossos não tenha um bom testemunho, é um contrassenso. Então a gente fazer a obra em público, sem que no meio dos nossos, da nossa família, tenha um bom testemunho acerca da nossa vida, isso é um contrassenso. Porque até mesmo Paulo ele vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 3, onde ele fala, né, que o que deseja episcopado, excelente coisa deseja, ele fala, esse homem precisa ser quê? Marido de uma só mulher. Porque existia algo cultural na época que permitia o homem ter várias mulheres. Na Bíblia, culturalmente era permitido. Se o cara tivesse posses, ele poderia ter mais de uma mulher. Mas homem e mulher, homem de Deus, para poder pastorear, para fazer a obra de Deus, não, você precisa estar focado numa família. E vai falar que tenha os filhos em sujeição. Ou seja, está dizendo ali que para você querer dirigir uma igreja, você primeiro precisa saber dirigir sua casa. É lógico que a gente não controla o destino dos filhos, a gente ensina o certo. Filhos em sujeição ali, quem está dizendo é, enquanto estiver debaixo do teu teto, quem manda na tua casa é você. Agora imagina, o cara está lá dentro da casa dele, quem manda é o filho. Faz isso, Juninho. Filho, não fez. Não vou no culto. Você vai sim. Quando você estiver debaixo da minha casa, você vai no culto sim, acabou. Eu vou lá, vou ficar debaixo das coisas aqui, fique, mas você vai no culto. Não pode falar assim com o Juninho, senão ele acha ruim.
Não pode falar assim com a Mariazinha, senão ela fica chateada, ela vai virar, que isso? Precisa haver uma obra de governo, precisa haver uma obra de salvação dentro da nossa casa, antes da gente querer se colocar à frente. Ou seja, como eu disse, não é problema nenhum a gente querer fazer parte da tropa de elite. Mas primeiro a gente precisa arrumar a nossa casa. Primeiro a gente precisa responder esse comando de Jesus. Não, vai para a tua casa. A gente começa primeiro mudando a cultura da nossa casa. Então a cultura, né? A cultura começa a ser mudada no meio em que nós vivemos. Se na nossa casa não tem uma cultura de oração, se a nossa casa não tem uma cultura de reverência, se a nossa casa não tem uma cultura de abençoar os irmãos, se a nossa casa não tem uma cultura de perdão, se a nossa casa não tem uma cultura de dar destino para as pessoas, se a nossa casa não tem uma cultura de poder acolher aquele que está mais cansado num dia, como que a gente vai querer fazer a obra? Como que a gente vai querer fazer parte da linha de frente de Jesus? A gente precisa então começar a explorar os pontos fracos da nossa casa, para que a gente possa ir para lugares, né, patamares maiores no Senhor, para que o inimigo não tenha do que nos acusar. Eu acho muito legal quando Jesus fala assim, ele fala assim, né, eu vou para me encontrar contra o inimigo, né, a qual ele não tem parte em nada na minha vida. Ou seja, Jesus está falando assim, eu não tenho uma unha para que ele venha me acusar. Eu não tenho eu não espirro fora da linha para que ele possa nos acusar. E a gente, como futuros líderes, ou como os líderes da casa, nós precisamos nos colocar numa posição onde o inimigo não tenha onde nos acusar. Eu lembro que no começo da obra, já quando eu casei com a Elisandra, estava com a vida financeira toda arrebentada, devia no banco tal, no banco X, banco Y, era o alfabeto inteiro. Devia tudo. E eu lembro que o meu ministério não avançava. E um dia Deus usou a Elisandra para falar comigo. Ela fala, como que você quer que o seu ministério avance? Você deve no SPC, nem sei se tem SPC mais. Você deve no Serasa, cara. Como que você quer aparecer? Como que você quer fazer parte da linha de frente? Aí um dia vai numa loja, como que é o seu nome, pastor? Deixa eu ver aqui, CPF, por favor. Então, tem uma restrição no nome do senhor aqui. Pá. É lógico, gente, emergências, percalços acontecem na nossa vida, tá? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas a gente precisa ter zelo, né? Você não é o cara que arrumou briga outro dia no trânsito ali, né? Você é pastor? Você não é o cara que arrumou briga outro dia lá na esquina, lá? Ficou ruim. Então, nesse momento, a gente precisa voltar um pouco para trás e começar a construir uma cultura de liderança, uma cultura para que o inimigo não tenha mais do que falar da nossa vida, para que a gente não... Agora as pessoas possam olhar para nós e falar, eu não acredito que esse cara era um endemoniado gadareno. Eu não acredito que esse era o cara da legião. Então, alguns querem fazer a obra em público, sem primeiro ter o lar ministrado. A gente precisa começar a focar na nossa família, senão às vezes a gente se torna igual a Ezequias. Ezequias, Deus manda o profeta Isaías ir lá falar com ele. E o Isaías fala assim para ele, vai lá, vai na tua casa, arruma a tua casa porque você vai morrer. Eu creio que, de verdade, que Deus ele lança aquela palavra para Ezequias, não para fazer ele morrer, mas para fazer ele se mexer, para poder consertar a casa dele. Porque tem gente que parece que começa a funcionar as coisas somente quando é ameaçado de morte. O cara é um péssimo marido, daí no dia que a esposa ameaça, fala, então, eu estou saindo de casa, pega as malas, fala, não, deixa que eu vou ser um bom marido. Ele não espera chegar nesse ponto, não. Não espera chegar nesse ponto, não. E ele fala,
Aí vai falar que aquele homem, ele vira para a parede, chora e e vai lá cobrar de Jesus tudo aquilo que ele já fez. Lembra que eu fiz a tua obra, que não sei o quê. Aí Jesus fala com Isaías assim, fala, eu não vou ficar devendo para pobre não, vai, volta lá. Volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, esse cara teve 15 anos para se consertar. Ele teve 15 anos para estabelecer uma nova cultura dentro da casa dele. Ele teve 15 anos para poder rever o estilo de vida dele. Deus dando vitória para ele. Sabe? Deus dando vitória para ele. Mas olha o final de vida desse homem. 2 Reis, capítulo 20, verso de número 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi aqueles homens, né, os homens da Babilônia que foram lá ver, né? Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não nos lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. 15 anos para se consertar, para dar uma dessa no final da vida. Quando falo de Babilônia, falo do sistema desse mundo. Esse homem se abre para esse mundo, se abre para as coisas desse mundo, para que esse mundo tivesse acesso à sua intimidade, e automaticamente, quando ele se abre para o mundo, ele se fecha para Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago que todo aquele que deseja ser amigo do mundo, está lá em Tiago 4, todo aquele que deseja ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E quando eu me torno inimigo de Deus, eu automaticamente ou inconscientemente me torno inimigo da minha família. E quando ele fala isso, fala, seus filhos virarão eunucos. Imagina, sabe o que é ser eunuco? É os filhos homens serem castrados. Ele perderia a sua descendência, ele estava comprometendo a descendência dos seus filhos. Ele estava comprometendo a descendência da sua família. E às vezes quando a gente não volta alguns passos para rever o nosso estilo de governo, a nossa cultura dentro do nosso lar, aquilo que nós estamos fazendo para a nossa família, nós comprometemos o futuro dos nossos filhos, ou nós comprometemos o futuro dos nossos liderados. Onde inconscientemente a gente fala, que importa é eu não passando pela prova, o resto que se exploda. Foi isso que ele quis dizer. Jesus faz uma obra nesse homem, e o que eu acho mais lindo, esse homem não ficou questionando com Jesus. Ai, Jesus, mas eu queria para poder ir contigo, para ganhar umas ofertas por aí, para poder passear de barco, para poder participar de casamento, para poder entrar nos lugares e ser recebido com banquete, porque naquele momento Jesus estava no auge do ministério, e quando você está no auge do ministério, todo mundo quer estar com você. Quando você está bombando no ministério, e não é ruim isso, se as pessoas estão requerendo a tua presença, é sinal que você tem algo para derramar. E que no momento que você tiver algo para derramar, derrame de verdade, derrame para que as pessoas sejam curadas, derrame para trazer esperança para as pessoas. Era isso que Deus queria fazer naquele homem. Então, e a gente vê que uma das coisas que levam, algumas pessoas a ficarem tristes muitas vezes quando o Senhor manda dar alguns passos para trás, ou quando o Senhor não permite que elas apareçam,
diferentemente desse homem que foi liberto, né? Existem alguns motivos em algumas pessoas. E um dos fatores é o desejo de reconhecimento humano. Porque, vamos lá, o inimigo ele sempre vai usar características boas que o Senhor colocou na nossa vida para reverter para o mal. Né? Você pega aí, até mesmo em relacionamento entre homem e mulher. Por que a maioria dos pecados, igual eu falei ontem, são pecados de ordem sexual? Porque o inimigo ele pega uma característica do ser humano que é a atração pelo sexo oposto. Infelizmente hoje também tem até pelo mesmo sexo, né? Mas vamos trabalhar na normalidade. Ele pega a atração da pessoa pelo sexo oposto, ele coloca fogueira naquilo de uma maneira errada para que a pessoa use errado uma bênção que Deus colocou na vida dele. Então a estratégia de Satanás é pegar algo que Deus colocou como bênção na tua vida e fazer com que você se utilize errado daquilo. Tem nada novo. E uma das coisas boas que o Senhor colocou na nossa vida, né, é o desejo da gente, daquilo que a gente faz, ser bem recebido pelas pessoas. Não há pecado nenhum, é muito bom quando eu vejo que aquilo que eu estou fazendo está surtindo efeito na vida de uma pessoa. Isso é bom demais, isso é característica de Deus na nossa vida, porque Deus ele fez algumas coisas na formação, e Ele olhava e falava, isso está muito bom, isso é bom, é bom, é bom. Por quê? Porque havia um reconhecimento do próprio Deus sobre aquilo que estava sendo feito. Isso é muito bom, isso traz satisfação para nós. O problema é quando nós nos tornamos dependentes de um reconhecimento humano. Onde a gente começa a viver dependente de um tapinha nas costas, um dependente de um elogio, dependente de uma posição, dependente de aparecer, dependente de um story, dependente de um like. Hoje nós vivemos na era do like. E se a gente não ganha like, a gente fica triste, porque não fomos reconhecidos naquilo que nós fizemos. E sabe, quando esse espírito, né, esse sentimento entra em nós, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é o maior ladrão de galardão na nossa vida. Existem coisas que são ladrões de galardão na nossa vida. Porque olha o que Jesus vai dizer no capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, vírgula, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então vamos lá. Existe algum problema em a gente exercer a nossa justiça diante dos homens? Não existe problema nenhum. Isso é bênção. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos exercer a nossa justiça, resplandeça a vossa justiça diante dos homens. O problema é quando a gente faz o quê? Aquilo que está dentro aqui das vírgulas. Com o fim de serdes vistos por eles. Aqui está o problema. Lembra que eu falei, o problema é muito bom quando eu vou lá lavar o banheiro da igreja, é muito bom quando eu vou agir nos bastidores, mas eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, glória a Deus. O problema é, estou aqui porque um dia eu quero estar lá. O problema é quando a gente usa isso como uma catapulta para poder aparecer. E o problema está aqui. Então a gente aprende uma coisa, que Deus não recompensa quem aparece, Ele recompensa quem atua onde Ele mandou. Então você não vai receber, às vezes você pode achar, o pastor ele vai receber uma recompensa maior de Deus, porque ele está pregando para nós aqui. Não! A minha recompensa, ela se dá porque Deus me mandou estar aqui, mas a minha recompensa, ela é tão igual como aquele que está atuando como sentinela, com o mesmo zelo que eu estou tendo aqui no púlpito.
Se tem alguém lá que é sentinela lá fora e está exercendo aquilo que Deus colocou ele lá, com o mesmo zelo que eu estou tendo aqui, o galardão dele é igual ao meu. Agora o problema é quando eu subo aqui, eu vou lá. Tá que quando eu subo lá para pregar, a turminha fica subiando. Eu sei que vocês fazem isso porque vocês já perceberam que eu não me movo por isso. Eu sei que se vocês já tivessem percebido que eu... Saul, né? Que legal. Eu sei que vocês fazem isso. Isso eu sei que é uma brincadeira que vocês fazem, porque eu sei que vocês têm segurança para poder fazer isso comigo. É carinho, exato, porque se visse que vou lá para puxar, vou encher a bola do pastor, isso aí já tinha acabado. Só que tem pessoa que se move desse jeito. Eu já vi pessoa buscando lá, famosinho por aí, pegando mensagem de outro e pregando na internet sem citar a fonte para poder ganhar like dos outros. E eu pego isso aí no ar. Não vou falar nome, mas... Por quê? Porque é ganhar o like. Quer aparecer diante dos homens. E a gente não pode deixar acontecer, porque infelizmente existem ministérios que se fundamentaram em manter as pessoas fiéis a esse ministério, dando visibilidade para elas. Conheço N ministérios que para poder segurar a pessoa, para poder segurar o membro, ele dá uma certa visibilidade para ele. Ou algo que eu abomino esse termo, eu vou dar um cargo para ele. Aqui a gente não se move por cargo, aqui a gente se move por propósito. Aqui você não tem um cargo, aqui você tem um propósito. Ninguém tem cargo aqui, eu não tenho cargo aqui. Nós temos um propósito. E é o teu propósito que vai te aproximar de Deus, e Deus vai saber o que faz com você. Eu não posso, eu estou achando que a Ana vai sair da igreja, vou dar uma vaguinha para ela aqui no louvor, aqui, eu vou... E às vezes isso acontece. Então a gente começa a ver nas Escrituras, né? Deixa eu colocar aqui. Que existem inúmeros personagens. Isso que me alegra, né? Existem inúmeros personagens que entenderam que seriam um suporte para aqueles que estão aparecendo. Existem personagens bíblicos consagrados e que foram consagrados justamente porque entenderam que eles não seriam linha de frente, que eles seriam suporte para quem apareceria. Entenda uma coisa, vamos fazer um exemplo. Em uma prateleira de livros, né, vamos supor, ali, vamos lá. Tem uma prateleira de livros ali que a gente tem a App Store, né? Quando você olha ali para a prateleira, o que você enxerga na prateleira? O que está vendendo ali? O que está sendo exposto na prateleira? Livro. Quando você olha na prateleira, você enxerga, então, livro. Mas por que você não enxerga o ferrinho que está segurando o livro ali? Você não enxerga a cantoneira ali, ou a mão francesa que está segurando os livros ali. Então, numa prateleira de livro, né, quem aparece são os livros, e não quem suporta os livros, que são as cantoneiras. E no ministério é a mesma coisa. No ministério é a mesma coisa. Talvez eu possa estar aparecendo aqui agora, mas eu me coloco numa posição onde eu faço parte dessa prateleira para poder oferecer Cristo para as pessoas. Eu não estou me vendendo aqui, como se eu pudesse vender alguma coisa. Eu estou vendendo, né, de graça, né? Eu estou oferecendo a mensagem do Evangelho. E a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, né? Olha o que vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 1, 2. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. É muito legal quando ele fala, ele não é prisioneiro do Senhor. Ele não é prisioneiro por causa do Senhor. Ele é prisioneiro no Senhor.
Ele não pode sair de dentro de Cristo, ele não pode sair daquele lugar. Ele reconheceu que a sua posição é de prisioneiro no Senhor. E se ele é prisioneiro no Senhor, ele vai ficar no lugar exato do corpo de Cristo, onde o Senhor colocou ele. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, você não tem do que se envergonhar. Você poder andar de cabeça erguida. E que se alguém caluniar você, você pode fazer assim, né? Não é comigo que ela está falando. Não é comigo, pode chamar, pode ver. Já teve ocasiões que eu coloquei comentário na internet, o cara fala assim, você é pastor, você é ladrão. Pode chamar de ladrão à vontade, não sou ladrão. Faço igual o Silas Malafaia, quer pegar minha declaração de imposto de renda, forneço para quem quiser. Eu tenho essa segurança de poder pegar a minha declaração de imposto de renda e mostrar para quem quiser. Não tem do que me envergonhar. Agora veja, com toda a humildade e mansidão. Então a humildade é eu me manter abaixo daquilo que as pessoas dizem que eu sou. É não me vangloriar daquilo que eu estou vivendo. É não avançar do limite a qual o Senhor me colocou. Com longanimidade. Agora veja, suportando-vos uns aos outros em amor. E essa palavra suportando uns aos outros aqui, não é você olhar para aquele irmão chato e falar, nossa, tem que aguentar fulano aqui, né? Tem que suportar esse cara. Não é, suportando-os aqui é você servindo de suporte, você servindo de amparo, você servindo de segurança, você servindo como se estivesse com uma bandeja, suportando a vida de um irmão. Porque quando a gente age desse jeito, em humildade, suportando uns aos outros, eu não vou ligar se o outro está aparecendo mais do que eu, simplesmente eu estou aqui. Se Deus me colocou aqui para que outro possa aparecer, amém. Amém. Uma vez um pastor me chamou e falou sobre um outro pastor da cidade. Falou assim para mim, não, a gente tem que, a bola da vez está com o pastor fulano, precisa fazer, a bola da vez na cidade, a bola está no pé do pastor fulano. A gente precisa então direcionar as coisas para ele. Eu falei, amém. Se vocês estão achando que está na mão dele, então vamos fomentar para o nome dele e foi. Glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. Porque cada um precisa se colocar onde Deus o colocou. De novo, Deus não recompensa quem aparece, Ele recompensa quem atua onde Ele mandou. Se você para esse tempo, para essa estação, ou se for para o resto da vida, você esteja auxiliando um pastor a fazer com que as coisas aconteçam, glória a Deus por isso. Existe uma frase que o meu pastor fala que é muito real, infelizmente nós vivemos dias que tem pastor que prefere ser pastor de 100, ser pastor sênior de 100, do que ser um vice de 5.000 pessoas. Eu prefiro ser um vice de 5.000 pessoas. Fica ali, né, faz o serviço dele, do que ser um pastor sênior de 100. Mas as pessoas parecem que precisam aparecer. E esse homem, o ex-endemoniado, não era assim. Então a gente vai ver exemplos, né, partindo já para o final, tá? Já está pouquinho para acabar. Exemplos de algumas pessoas que entenderam o seu chamado, que tinha tudo para poder aparecer. Tinha tudo para poder chegar num lugar diferenciado. Mas entenderam o seu lugar em Deus e experimentaram ficar no lugar onde Deus colocou. Um deles, eu selecionei 3 aqui dentre muitos. Um deles é o João Batista. João capítulo 3, verso 29 vai dizer assim, olha que João Batista, isso é precioso demais. Você vê um servo falando desse jeito. O que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que está presente ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu
em mim. E lá na frente ele vai falar que a partir de agora ele cresça e eu diminua. Por que ele está falando isso? Porque naquela hora eles estavam querendo imputar na vida de João Batista para que ele tomasse o lugar de Jesus. Existia uma turma que já fomentava o ministério de João Batista, que já viam o que Deus estava operando pela vida de João Batista. E sabe, a gente, muitas vezes, você precisa tomar cuidado quando você está abaixo. Mas toma cuidado quando Deus está te usando de uma maneira muito plena onde Ele te colocou. Porque vai existir tipos de pessoas que não entendem o propósito, querendo colocar a tua imagem acima do que ela verdadeiramente é. Eu conto a minha história, de uma maneira bem rápida. Quando eu estava na Assembleia de Deus, eu era diácono e eu queria muito ser presbítero. A gente fala presbítero por quê? Porque lá os que mais davam problema no ministério eram os presbíteros, né, Maico? Presbítero é uma benção, né? Porque ele não era diácono, nem era pastor. Ele estava ali no meio, o bicho ficava doido. E eu era aspirante a presbítero. E assim, poucos diáconos pregavam, eu já estava pregando. Poucos diáconos tinham acesso ao pastor. E eu andava para cima e para baixo com o pastor. Tal. Então eu estava funcionando muito bem onde eu estava. E chegou um enviado de Satanás lá na igreja. E ele ficava assim nos meus ouvidos. Cara, Deus te usa muito, cara. Você é o cara. Ele trabalhava junto comigo ainda na empresa. Ele falava, cara, você é o cara. O que aconteceu? Eu não sabia me movimentar como um liderado, ao invés de sentar com o meu pastor, abrir, expor. E eu tinha liberdade, eu tinha um bom pastor na época. Por isso que eu falo, gente, abra o coração de vocês, aprendam a ser liderados, usem essa ferramenta de liderança. Vai tomar decisão, está passando sentimento ruim, abra o teu coração, isso te salva de muita coisa. Eu guardei aquilo para mim, guardava da minha esposa, não falava para ninguém, mas aquilo estava tirando a minha humildade, fazendo com que eu me tornasse soberbo. O que aconteceu? Quebrei a cara em Deus. Quebrei a cara em Deus. Fui querer acessar um lugar a qual Deus não tinha me colocado. Quebrei a cara. Fiquei 1 ano sem a manifestação de Jesus dentro do meu quarto. Sem sentir a presença de Deus de maneira palpável. Porque no estágio onde eu estava com o Senhor permitiu isso. Sabe, a gente tem que ter esse comportamento de João Batista. Outro que eu acho incrível. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim, eu estou sem nada aqui. Outro que a gente vê nas Escrituras, Jonatas, filho de Saul. Jonatas, ele era o sucessor natural de Saul. Saul já estava endemoniado, logo ele ia morrer. Ou era a expectativa do povo. Quem que vai herdar? Jonatas. Mas naquela época chega Davi. E Jonatas, quando viu Davi, ele podia olhar para Davi e falar, preciso de mais. Aí. Quando ele viu Davi, se ele fosse um camarada que não estivesse posicionado com o coração segundo Efésios capítulo 4, verso 1, 2, ele ia falar, chegou meu concorrente. Chegou o que vai roubar o meu trono. Perdeu o que? Não está mais daquele jeito, não. Perdeu, acabou, perdi meu trono. Mas olha o que ele fala, 1 Samuel, capítulo 20, verso 13. Mas, se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver. Se não tu fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Quando você vai ler toda a história, você vai ver, praticamente Jonatas falou assim, eu não quero herdar esse trono, o trono é teu. Eu entendi que isso não é para mim. E meu pai vai
de alguma forma vai te perseguir. Eu vou te ajudar para que as perseguições do meu pai não cheguem até ti. Eu vou me sacrificar pelo teu ministério. Você tem coragem de se sacrificar pelo ministério de alguém que está acima de você? Você tem coragem de se sacrificar por uma causa? Você tem o que? Tem. O que você tem coragem de sacrificar? Seu tempo, seu dinheiro, sua reputação. Eu já tive que muitas vezes sacrificar o meu ministério por reputação. Eu já assumi coisas que pessoas fizeram e até hoje as pessoas acham que foi eu que fiz, coisas que outros fizeram. Tomei pedrada pra caramba. Talvez alguns até hoje acham, o pastor fez tal coisa, não fiz, mas eu assumi a culpa. Para que outros pudessem continuar funcionando. E por último, a figura, de um homem chamado Arão. Êxodo capítulo 4, verso 14, eu não vou ler para a gente acelerar. Vai dizer que Deus levanta Moisés, e Moisés tem vergonha de falar, mas quem falava para ele era Arão. Arão até um dia tentou, de alguma maneira falar mal de Moisés, mas Deus tratou com ele, ele continuou servindo e continuou se colocando no seu lugar. Mas o que a gente aprende com tudo isso? Duas coisas nessa noite. Que antes que a gente possa aparecer, a gente precisa voltar para o nosso lar e rever algumas coisas que precisam ser consertadas no nosso lar. E quando eu falo lar, começa primeiro com a gente. Começa primeiro no nosso coração, depois os nossos, e Deus vai expandindo esse nosso ministério. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não cuidar primeiro da nossa casa, a gente se torna pior do que um ímpio. Porque a palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pior do que o descrente. Então é muito legal a gente poder colocar você aqui para dar uma palavra de dízimo. Mas primeiro, você está se dedicando à tua mulher? Primeiro, você está se dedicando ao teu marido? Segundo, realmente será que você está se sacrificando e dizimando na casa de Deus com alegria? Porque na hora que você vem falar de dízimo aqui, não adianta você fazer isso. Aí, está aqui o dízimo aqui. Não, você precisa estar queimando, fritando por isso. A gente precisa fazer alguns consertos. E aprender que nós temos que viver na porção que o Senhor colocou, nas limitações que o Senhor colocou, e não querer avançar isso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 13, vai dizer assim: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo está falando assim para o povo em Corinto: eu podia pastorear a igreja X, Y, Z, que está todo mundo atrás de mim, mas Deus colocou aquela igreja para outras pessoas. Colocou uma para Apolo, colocou outra para Pedro, colocou outra para Barnabé. E eu vou obedecer à esfera de atuação a qual Deus nos colocou. Então a gente aprende uma coisa: que nós seremos satisfeitos e felizes aonde Deus demarcou para a nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé. Sabe, o intuito dessa noite não é te desanimar. O intuito dessa mensagem nessa noite não é fazer com que você desista e que você deixe de sonhar por aquilo que um dia até eu sonhei. Mas o que eu quero instigar no coração de cada um de vocês é se posicionar e tomar posse da posição onde o Senhor colocou vocês para esse tempo, para esse momento, para que, se porventura pela vontade de Deus,
Ele ache lugar e espaço no coração de cada um de vocês, para que Ele possa colocar cada um de vocês num lugar ainda mais alto. Não é uma questão de habilidade, não é uma questão, de posses, mas é uma questão de coração e de humildade, entendendo que sempre, em qualquer estágio que o Senhor nos colocar, sempre nós vamos estar servindo de suporte para alguém. Sempre nós vamos estar colocando como suporte para alguém. Você pode ser um pastor sênior de uma igreja algum dia, mas você vai estar de alguma forma sendo suporte, talvez para um apóstolo que esteja acima de você, e até mesmo do próprio Senhor Jesus, para que o nome dele cresça e o nosso venha diminuir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Quero te agradecer e te louvar por todos os benefícios que nos tem feito. Quero te louvar, meu Pai, por cada um que se propôs nessa noite, meu Pai, a entender o seu chamado, entender o seu posicionamento, e entender, meu Pai, que esse mundo, meu Pai, tenta produzir pessoas amantes de si mesmo, pessoas que, assim como aquela imagem de Édipo, adoram, meu Pai, muitas vezes olhar no posicionamento humano a que estão inseridos. Mas eu venho pedir nessa noite, meu Pai, que o Senhor nos dê o mesmo espírito de humildade que houve em Cristo Jesus, e que nós venhamos a nos colocar, Senhor, no posicionamento que o Senhor nos colocou, que o Senhor venha nos colocar, meu Pai, e operar na medida que o Senhor deu para nós, meu Pai, na capacidade que nós temos para operar, meu Pai, e que essa medida, meu Pai, nós possamos achar satisfação, meu Pai, em te servir de uma maneira agradável, te servir da maneira correta, te servir, meu Pai, com o coração ajustado para as grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, toca cada um nessa noite, meu Pai, acalma o coração, acalma os desejos de cada um, meu Pai, e que na medida da Tua graça, na medida do Teu ensinamento, essas pessoas venham avançar para a honra e glória do Teu nome, mas dentro da Tua medida, dentro do Teu território, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.